Olá, quinto período. Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de Diversidade e Educação Inclusiva. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma avaliação parcial, que é a nossa aula 13. Na semana passada, nós não tivemos aula, porque foi a emenda do feriado, e na semana retrasada, nós terminamos o nosso conteúdo de Diversidade Étnico-Racial. Então, esse é o conteúdo da nossa avaliação, tá? O conteúdo do segundo bimestre. Aulas 10... Diversidade Étnico-Racial, parte 1, aula 11, Diversidade Étnico-Racial, parte 2, e aula 12, Diversidade Étnico-Racial, parte 3. Aqui nós trabalhamos aquele conceito de interseccionalidade, a relação entre raça, classe e gênero. Então é esse o conteúdo, né? A interseccionalidade entre raça, etnia, classe e gênero, e também toda essa questão principalmente da diversidade étnico-racial, do racismo, do preconceito. Essa é a temática principal da nossa avaliação. Eu coloquei aqui na aula 13, que é a aula de hoje, essa pequena videoaula que eu estou fazendo, ela é apenas para mostrar a avaliação para vocês, vou fazer a leitura das questões, e a avaliação parcial está aqui, ó, é só vocês acessarem aqui no Google Classroom, que vai abrir o formulário para vocês. Tá? Eu vou mostrar aqui as questões, fazer a leitura com vocês. Bom, primeiro sempre tem aqueles recados, né? Eu evidenciei aqui que vocês têm que responder com base nos conteúdos da disciplina, ou seja, nos textos e na videoaula. Nós tivemos um texto base, que foi o texto das hierarquias sociais, tivemos as videoaulas e tivemos os vídeos complementares. Então, é desses materiais que virão as respostas de vocês. Qualquer resposta com um teor diferente do nosso material, não vou nem corrigir. Nada copiado da internet e nada de resposta igual dos colegas, que nós já tivemos esse problema lá no primeiro bimestre, com respostas parecidas com as respostas dos colegas. Eu fiz contato com algumas pessoas questionando isso. Então, façam as suas respostas, né? Se por acaso alguém tiver com algum conteúdo atrasado, dessas 3 aulas ali, 10, 11, 12, para por aqui, coloca todo o conteúdo em dia e depois responde a avaliação. O prazo para responder, gente, é até o dia 18. O tempo da aula de hoje está reservado para isso. Na aula da semana que vem já tem outro conteúdo, não vai ter tempo para responder na aula da semana que vem. O tempo destinado para fazer a avaliação é como lá na aula presencial. É hoje, a avaliação é hoje. A diferença é que vocês podem acessar os materiais, que é diferente do que a gente fazia lá na aula presencial. Porém, eu deixarei recebendo respostas até a semana que vem. Mas a ideia é que vocês façam hoje. Isso, gente, é para quem precisa, para quem por acaso não está com conteúdo em dia, então deixa para responder na semana, até durante a semana, né? Até na quinta-feira que vem, na sexta-feira que vem. Bom, vamos às questões então. São 6 questões, tem questões abertas e questões fechadas, tá? Aqui essa primeira questão. Em relação aos conceitos de raça e etnia, analise as sentenças e assinale a que estiver correta. Então tem uma resposta correta aqui sobre esses conceitos, né, de raça e etnia. Então fazer a leitura das 4 alternativas e assinalar aquela que estiver correta. Depois a gente fala sobre o conceito de interseccionalidade. Esse conceito é fundamental para a compreensão de como se constituem as hierarquias sociais no Brasil e no mundo também, né? Que a gente falou bastante aí nas últimas aulas. Há 3 elementos base que, em intersecção, quando eles se cruzam, eles representam essa ideia geral desse conceito de interseccionalidade. Quais são esses 3 elementos? Então tem aqui as alternativas. Raça, classe e ideologia, gênero, etnia e inclusão, raça, classe e gênero, ideologia, inclusão e religião. Então é uma alternativa aqui também. Próxima, agora a questão aberta. Ainda com base na ideia de interseccionalidade, Aguiar 2007, que é o texto que a gente estudou, né, sobre isso. Então, ainda com base nesse texto, explique por que a combinação entre 2 ou 3 desses elementos pode influenciar no espaço que uma pessoa ocupa ou deixa de ocupar na hierarquia social. Então, quando acontece a intersecção desses elementos, né, a classe, a raça, etc., por que isso influencia? Como que isso influencia na hierarquia, no espaço que uma pessoa vai ocupar na sociedade, né, na hierarquia social? Então tem que explicar aqui bem detalhadamente esse procedimento. Outra questão aberta. Em seu texto, né, o mesmo texto ainda, acerca das hierarquias sociais,
Aguiar 2007 destaca a seguinte frase, ela fala assim a autoria do texto. É comum acreditar que a situação dos afrodescendentes no Brasil, de se encontrarem nas camadas mais pobres da população, se deve muito mais à pobreza e ao passado escravista do que à existência de preconceito e da discriminação em nossa sociedade. Então existe essa crença, né, de que as estatísticas nos mostram que as pessoas, né, afrodescendentes, pessoas pretas, pessoas negras, elas estão numa condição mais desfavorecida na sociedade por conta do passado de escravidão que a gente teve no Brasil. Então essa é a crença. E não porque as pessoas até hoje sejam racistas e preconceituosas. Tem muita gente que diz que não é por isso, que é por conta desse passado. E aí? Sobre essa hipótese, qual a conclusão que o autor do texto chega, o Aguiar, e que nós enfatizamos na nossa aula? Teve uma das videoaulas em que eu coloquei essa frase e que eu falei sobre isso. A que conclusão a gente pode chegar sobre essa afirmativa aqui que o autor fez? Tá? A próxima questão é a seguinte. É quando entra na nossa interseccionalidade o gênero. Ainda é o mesmo texto, tá? Por que as discussões em torno do gênero, principalmente aquelas desencadeadas pelo movimento feminista, levou à criação de subcategorias do feminismo, como o feminismo negro, por exemplo? Qual a demanda que gerou a criação dessa subcategoria e de outras eventualmente? Né? Que demanda é essa que foi gerada? Então tem que explicar essa situação. E aqui é a nossa última pergunta, tá? Sexta pergunta. Olha só, gente, bem importante essa pergunta, tá? É sobre o conceito de racismo estrutural, que é um conceito muito importante que nós estudamos nesse período. O racismo no Brasil fica evidente em praticamente todas as estatísticas sociais. Ao se estudar o racismo, chega-se ao conceito de racismo estrutural, que justifica por que as mais recentes políticas públicas vêm buscando ações de reparação para as pessoas afrodescendentes. Pelo menos vinham, né? Até ali 2015, 2016, antes do golpe que nós brasileiros sofremos, né? O golpe jurídico, midiático e parlamentar que retirou do governo a presidenta Dilma, né? Então, até então, nesse momento ali, antes desse golpe, as políticas públicas elas vinham buscando essa reparação social. Então, aqui a gente está falando desse conceito de racismo estrutural. Quanto ao que significa isso, né? Racismo estrutural. Analise as sentenças e assinale apenas as alternativas corretas. Olha só, está no plural. As alternativas corretas. Então, aqui tem mais de uma correta. Você tem que ver quais são e quantas são. Tá? E assinalar apenas as corretas. E essa é a última questão. São 6 questões. Ali do ladinho sempre tem quantos pontos vale cada questão, para vocês se basearem. Então, são 3 questões fechadas e 3 questões abertas. Totalmente possível ter respondido hoje, no período da aula de hoje, tá? Essa videoaula vai ficar de 5 minutos, opa, já tem 8. Vai ficar de 10 minutos, só para mostrar mesmo a avaliação, e vocês têm o restante do tempo da aula para responder hoje a avaliação. Tá? Se for necessário, é possível enviar a avaliação até a próxima aula. Mas não deixem para fazer na próxima aula, porque semana que vem já é outro conteúdo, tá bom? Era isso, gente. Fiquem bem. Caso vocês tenham alguma dúvida, me procurem. Um abraço, um bom final de semana e cuidem-se até mais.